Boa tarde, galera do oitavo ano. Aqui quem vos fala é a professora Milka. Hoje nós vamos trabalhar o capítulo 3 da apostila de Geografia, a globalização vista por nós. Esse é o nosso título. Vamos ao nosso trabalho então, que a nossa aula seja produtiva. Vamos à nossa apostila. Vamos lá, galerinha. Está aí então, capítulo 3, globalização vista por nós. Temos a imagem aí de um monte de imigrantes, né, deixando o navio. Vamos ver o que essa imagem quer dizer. Provavelmente todos nós já ouvimos falar de globalização em algum momento das nossas vidas. No entanto, a definição desses fenômenos parte de algumas suposições que precisamos questionar e analisar. Para isso, dividiremos o capítulo em duas lições distintas: a globalização como uma conexão técnico-científico e depois como discurso. A imagem mostra então os aspectos de um dos maiores movimentos populacionais do mundo, presenciado atualmente, que é o deslocamento dos refugiados, ou seja, as pessoas que saíram dos seus países forçados por conflitos étnicos, políticos e religiosos, né? Então vamos continuar aí nosso ponto de partida. Antes disso, então, vamos falar um pouquinho sobre globalização. O que é globalização, então? A globalização nada mais é do que a integração econômica e cultural entre os países do mundo, o aumento tecnológico e o aumento do consumo. Como que tudo isso vai acontecer? Primeiro, o produtor compra matéria-prima barata. Segundo, ele instala a fábrica onde tem mão de obra barata. E terceiro, fabrica o produto e distribui para qualquer lugar do mundo. O nome disso é capitalismo. Quais são as consequências disso? O enfraquecimento político estatal por não conseguirem controlar o dinheiro do país. A economia está nas mãos de empresas transnacionais ou de grandes empresas. Concorrência entre as empresas. E quem não tem acesso à tecnologia acaba sendo excluído desse processo de globalização. Esse que é o maior problema que acontece então, né? Então, a tecnologia, ela reduziu o mundo na mesma situação, que seria então a chamada aldeia global. A padronização cultural, onde todos vivem o mesmo processo cultural, homogeneizou então o consumo e influencia o poder de compra e venda das empresas transnacionais e multinacionais. Quem sai ganhando sempre são as grandes empresas. Sobre o consumo, o que a gente pode dizer? Então, a mídia, ela atua através de propagandas, fazendo as pessoas consumirem por status e fetiche de mercadoria. Não é por necessidade, sim por vontade de consumir. É a chave das civilizações. A precarização do trabalho, reduzindo os custos de produção para que a indústria mantenha seus lucros. Então, quanto mais máquinas eu tenho, menos mão de obras eu tenho, mais lucro eu tenho. É assim que funciona esse processo de globalização. Nós temos aí, então, duas imagens, né, de aparelhos. Vou pedir desculpa para vocês, mas é que estão resolvendo mexer na minha rua hoje, e por isso tem esse barulhinho de máquina no fundo, tá? Então nós temos aí, ó, dois modelos aí, a máquina de código Morse, né, um telégrafo, e um pager, né, um recurso muito utilizado nos anos de 1980 a 1990, tá? Isso aí já são produtos que na época saiu de um produto menos avançado para um produto mais avançado. Vamos voltar um pouco ao tempo e pensar nos meios de comunicação utilizados no século XX. Você conhece algum desses itens? Qual deles não usa fios? Qual desses aí não usa fios? É fácil, hein? Simples de saber, né? Só a gente olhando a gente já sabe que o pager não usa fios, né? O pager, então, é um aparelhinho ali, ó, que foi feito em 1990, então ele não usa fios. Como você se comunica hoje? Quais os recursos que você utiliza? Então, essa aí é pessoal, vocês vão responder, né? O mundo conectado. Então, a gente sabe aí que em meados do século XX e século XXI,
O mundo então ganhou uma expansão muito maior quando a gente fala então em globalização, em avanços de tecnologias, né? Com a globalização, então, os países abrem o fluxo internacional de bens, serviços e capitais, acontecendo a revolução nas tecnologias de informação, que contribui de forma decisiva para a abertura, além de concorrer para uma crescente homogeneização cultural, a evolução e a popularização das tecnologias de informação, que são fundamentais para agilizar o comércio e as comunicações, assim como o fluxo de investimentos e a atuação das transnacionais, por permitir no nosso dia a dia uma integração sem precedentes dos pontos distantes do planeta. Porém, percebe-se também que a cada dia novas consequências chegam. Desse processo é a concentração de riqueza na mão de poucos. A maior parte do dinheiro circula nos países ricos, industrializados. Apenas 25% dos investimentos internacionais vão para nações em desenvolvimento, como o Brasil, por exemplo. Subindo o número de pessoas que vivem com menos de $1 por dia. O crescimento dos países emergentes em 1999 fica em torno de 1,5%, o pior desempenho em 17 anos. Né? Então a gente sabe que os países ricos eles vão crescer mais aceleradamente e os países pobres menos aceleradamente, tá? Vamos lá então. A tecnologia nos ajuda a dominar o meio no qual vivemos. O geógrafo Milton Santos escreveu que podemos dividir a história da humanidade conforme as tecnologias existentes em cada época, sendo possível que um mesmo território tenha locais com tecnologias mais avançadas e outros com tecnologias mais rudimentares. Então nós temos aí o meio natural, que foi o período em que o ser humano pouco conseguia alterar o meio onde vivia, as atividades eram reguladas pela própria natureza, manhã, tarde e noite, as estações do ano regulavam os plantios e as colheitas. Então, nessa época ainda não tinha o avanço tecnológico. O meio técnico. Pelo então que surgiu a industrialização e mudou radicalmente a forma de produzir novas tecnologias que permitiram modificar o ambiente e agilizar a comunicação entre pessoas e lugares. E o meio técnico e científico, que é o período da terceira revolução industrial, a vida humana fica cada vez mais independente da necessidade de informação. São desse período a televisão, os satélites, os bancos de dados das grandes empresas e países, a internet, computador, as tecnologias sem fio, a transmissão de dados por fibra óptica. Então essas são as 3 características principais desse processo de globalização. Aí nós temos as informações que vocês precisam ler. As redes e os territórios do mundo. Então, nas diferentes regiões, nos países e nos continentes, esses lugares centrais que se concentram e outros lugares centrais. Você pode se perguntar como isso ocorre ou pensar que é algo natural, por se tratar de regiões mais ricas, mais desenvolvidas, com mais tecnologia. Não é exatamente assim. O que gera a conexão entre os lugares é a necessidade econômica, política e cultural. Um exemplo é a necessidade do mercado financeiro obter informações sobre países e empresas para investir em determinada atividade econômica. Então, antes, por exemplo, se construir uma empresa transnacional no Brasil, por exemplo, então é necessário conhecer, né? Necessário conhecer o avanço que existe no Brasil, se tem matéria-prima, se a mão de obra é barata, se a localização é centralizada para que haja movimentação, que haja facilidade de recursos. Então, tudo isso é feito com esses processos de avanço tecnológico. As conexões em conjunto formam redes urbanas, como uma teia de aranha ou um crochê. Os nós dessas redes são os lugares conectados e os fios que as ligam são as tecnologias. Quanto maior a importância do local em termos econômicos, políticos e culturais, maior a conexão que ali existe. É no caso de Nova York, nos Estados Unidos, uma cidade que recebe inúmeros voos internacionais e cuja população conta com grande quantidade de imigrantes dos mais variados países. Então, é claro, a gente sabe que os países ricos eles têm mais facilidade ao acesso a todos esses meios de globalização, né? Vamos lá, então. As empresas, então, nesse processo de globalização, elas têm a função de atuação global, produção de mercadorias, formação de alianças
estratégicas, né, locais globais, fluxos de informação, investimentos e serviços, online sem fronteiras, menor disposição para pagar custos elevados, necessidade de contratação de pessoal qualificado e produção para atender às demandas segmentadas. Sempre lembrando que isso acontece nas grandes metrópoles, nacional, regional, global, que seria o mundo todo, certo? Em geral, os países trabalham para incluir novos lugares nessas redes por meio da construção de rodovias e ferrovias, incentivando a implantação de empresas, fábricas e centros de tecnologia que possam criar conexões no mundo todo. Existem locais que ainda não recebem esse acesso à globalização. A gente chama isso de vazios de informação. São locais que não estão conectados com o mundo, não têm acesso a essas informações ainda. Vocês vão fazer uma pesquisa e vão responder para mim a apostila até a página 242 e a gente se fala na nossa próxima videoaula, tá? Vamos fazer com bastante carinho as atividades e responder até a página 242. Nós nos encontramos então na nossa próxima videoaula. Qualquer dúvida, me chamem no WhatsApp, tá? Me procurem lá, que eu estarei ajudando vocês com qualquer dúvida que vocês tiverem. Um grande abraço, nossa aula hoje é isso, fiquem com Deus, até a próxima.